conhecimento que conduz à vida eterna. Este livreto é publicado pela Torre de Vigia de Bíblias e Tratados e é utilizado, salvo engano, para conduzir estudos bíblicos na casa das pessoas que se sentirem simpáticas às testemunhas de Jeová. Mas será que este livro contém realmente conhecimento que conduz à vida eterna? Na página 31 desse livro, contém uma heresia que a Torre de Vigia ensina às testemunhas de Jeová. Veja o que diz parte da página 31 deste livro. O Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, é a força ativa de Jeová, usada pelo Todo-Poderoso para realizar os seus propósitos. A Torre de Vigia ensina às testemunhas de Jeová de que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, é uma força, uma energia ativa utilizada por Deus. Para termos ideia da gravidade dessa heresia ensinada, uma força pode ser comparada, por exemplo, à energia que mantém essa luz que você está vendo aí, não sei se desse lado ou desse, acesa na minha residência. Quem mantém essa luz acesa é uma energia, é uma força. Para as testemunhas de Jeová, ensinada ou ensinadas pela Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, o Espírito Santo de Deus é uma força ativa e não uma pessoa, como é ensinada pelas igrejas cristãs. As testemunhas de Jeová utilizam, por exemplo, um texto em Atos capítulo 2 e versículo de número 4. Eu quero ler esse texto na própria tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a Bíblia de uso particular das testemunhas de Jeová e que foi adulterada com o propósito de fundamentar as suas doutrinas heréticas. Atos capítulo 2 e versículo de número 4 é oferecida à pessoa que diz para uma testemunha de Jeová de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então ela pede para que você leia Atos capítulo 2 e versículo de número 4. Diz assim o texto: E todos foram cheios do Espírito Santo e principiaram a falar em outras línguas. As testemunhas de Jeová desenvolvem um raciocínio em cima desse texto. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então ela me perguntaria: Jorge, se o Espírito Santo é uma pessoa, o texto está dizendo de que a igreja reunida foi cheia do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, como pode encher pessoas? Uau! Aparentemente, o argumento faz sentido. Pergunta a testemunha de Jeová: uma pessoa pode encher outra pessoa? Uma pessoa pode ser cheia de outra pessoa?
Aparentemente, faz sentido este argumento. Mas você mesmo pode pedir a uma testemunha de Jeová para consultar um outro texto na sua própria tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Peça que ela abra a Bíblia no Salmo de número 22 e versículo de número 14, que diz isso aqui. Salmos 22 e versículo de número 14. Diz assim a Bíblia: Fui derramado como água, e todos os meus ossos foram separados um dos outros. Pergunte para a testemunha de Jeová se ela acredita de que o salmista era uma pessoa. Se o raciocínio das testemunhas de Jeová, com base em Atos 2,4, de que o Espírito Santo não é uma pessoa porque estava sendo derramado, pergunte a ela se ela acredita que o salmista era uma pessoa, porque o salmista está dizendo, em Salmo 22, versículo 14, de que ele foi derramado como água. Ora, então, o salmista também não era uma pessoa. Está claro aqui de que tanto Atos capítulo 2 e versículo 4, como Salmo 22, 14, o termo derramar trata-se de uma linguagem figurada. Trata-se de uma figura de linguagem. Eu não tenho nem capacidade de dizer que tipo de figura de linguagem é essa. Mas você que está assistindo esse vídeo e é formado em letras vernáculas, é professor, professora de língua portuguesa, pode identificar que figura de linguagem é essa. Mas é certo de que é uma figura de linguagem. Tanto o salmista disse que seria derramado, mesmo sendo uma pessoa, como Atos 2,4 diz de que o Espírito Santo foi derramado. Ou melhor, que as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aliás, minha cara testemunha de Jeová, o texto de Atos 2,4, ao invés de negar a personalidade do Espírito Santo, ele reforça, ele confirma. Porque o texto diz, Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, a pronunciar outras línguas. E conclui assim o versículo, ó, atenção, minha cara testemunha de Jeová. O versículo é concluído assim, ó, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. As pessoas falavam conforme a concessão, a vontade pessoal e inteligente de uma outra pessoa. Aliás, vontade, inteligência, somente uma pessoa pode ter. Além do mais, fica revelado a liberdade, a soberania dessa pessoa que concedia línguas aos crentes da igreja primitiva. E pronunciavam outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Uma força impessoal, não inteligente, ela não tem vontade, ela não tem liberdade, ela não pode conceder conforme ela quer. Gostou do vídeo? Gostou? Se inscreva no canal, comente se necessário, deixe o seu like e acione
o sininho, ou os sininhos, o sininho, aliás, é um sino só, que avisa quando eu publico um novo vídeo para você. Forte abraço e até o próximo vídeo.